Fala aí, minha gente, beleza? Sempre um vídeo aqui no canal, assim que tem informação. A gente não segura a informação, que é o mais importante, então se inscreva, dê seu like, compartilhe o canal com os seus amigos para que a gente cresça. E está crescendo, graças a você, o canal. Neste momento a gente passa ali por umas fases do YouTube, né? Eu não entendo nada disso. Se vocês puderem colocar aqui no comentário, tem mês que você estoura de audiência, tem mês que não, que é mais devagar o negócio, mas enfim, o que importa aqui é a informação a você. Bom, conversei com dois médicos respeitadíssimos, médicos do esporte no que diz respeito à lesão de Pedro. Um desses médicos é um médico, de ponta no futebol brasileiro, inclusive está empregado num time de ponta do futebol brasileiro. Conversei bastante sobre uma situação. Escuta aqui, esse trabalho de ganho de massa ao qual foi submetido o atacante Pedro pode ter causado ou, de certa forma, contribuído para essa lesão muscular? Afinal de contas, foram 5 quilos de massa magra, né? E o percentual de gordura caiu de um índice de 13 para 12. Pode parecer pouco, mas não é. E aí, eu fiz essa pergunta e os dois me explicaram que não tem uma relação de forma nenhuma, tá? É que tem muita questão da água no corpo, né? Para perda e para o ganho de massa magra, que passa muito por isso, né? E que não tem nada a ver. Não é que você forçou os seus músculos ao ponto, no caso, o jogador, a ponto de estourar. Não tem nada disso, né? Surgiu essa tese até quando o Ronaldo, o fenômeno, né, passou por um processo claramente na Europa, quando chega ao PSV, de fortalecimento muscular, né, vai ficando mais forte. Isso aconteceu no Barcelona também, e que os tendões dele não aguentaram esse crescimento dos músculos e estouraram por causa disso. Não, né? Essa não é necessariamente uma comparação válida nesse caso, porque foi um estiramento do Pedro. Então não tem nada a ver. Esses dois médicos me asseguraram que não existe uma relação entre um trabalho de fortalecimento muscular e de ganho de massa versus um estiramento do músculo, literal, né? Porque é um estiramento. Agora, a informação mais importante, e eu não vou cravar aqui, porque os médicos, os dois me falaram, cara, não vi o exame. Eu sei que é uma lesão de grau 2. Ambos falaram isso. Ó, grau 2, no limite 3 semanas para voltar. No limite sendo positivo. O certo, de 4 a 6 semanas. Isso deixa o Pedro falar assim, ó, vai que o cara é um touro, se recupera, tem uma capacidade de regeneração muscular absurda, de cicatrização, fora da curva, e a amostragem não é favorável a isso, mas eles falaram, ó, tá fora. Né? Assim, sem ver o exame e com base na experiência, não tem condição de jogo. Eu não vou cravar, Pedro está fora, porque vai que o cara se recupera, entra em campo, você vai falar, tá vendo, tal. Mas saibam que a chance é desse tamaninho de Pedro estar em campo na partida contra o Palmeiras. Tá fora, né? Isso significa que colocar, de repente, o Gabigol precocemente até em jogos do Campeonato Carioca, pode causar ali um problema, né, ofensivo para a equipe, uma vez que o centroavante Rodrigo Muniz vive uma fase espetacular, né? Agora o reserva imediato do Gabigol é o Rodrigo Muniz. Repito, vive uma fase espetacular, está jogando muito. Mas a avaliação contra Botafogo, Resende, Macaé, Nova Iguaçu é uma. E aqui o Botafogo não vai nenhum demérito, tá? Estou falando da tradição do time, nada disso. Estou falando em relação à condição atual técnica e tática desse time do Botafogo. Dito isso, outra coisa é fazer uma aferição contra o Palmeiras, né, que ali divide com o Flamengo, claramente. Tem o Atlético Mineiro aí, talvez no escalão mais baixo, início de trabalho do Cuca, mas Palmeiras e Flamengo dividem nesse momento o protagonismo, não à toa vão decidir a Supercopa, tá? Então, assim, pô, Rodrigo Muniz vai ser colocado numa dessa? Isso é complicado, tá? Agora, o Rodrigo Muniz vai ser muito utilizado, né? Durante um grande tempo aí do Campeonato Brasileiro, com a divulgação do calendário, da tabela do Campeonato Brasileiro, versus a tabela que foi divulgada na semana passada
da Copa América em 2 países, vale lembrar, isso é uma aberração, Colômbia e Argentina, nesse momento em que o mundo atravessa, atravessa, lamentável, né? Então, passar por um processo desse, de Copa América, em que o campeão, obrigatoriamente, vai fazer 3 jogos na primeira fase, é isso porque houve desistências, quarta de final, semifinal e final, se for campeão, e ainda tem 2 amistosos anteriores, tá? Então vai perder por muito tempo, ainda tem eliminatória, então o time pode perder jogadores por 19, ou seja, 19 rodadas, metade do Campeonato Brasileiro, tá? Aí você junte a isso eliminatórias, e não são só os jogadores brasileiros em naturalidade, mas os estrangeiros também. Você pega uma Arrascaeta, vai ser convocado para a seleção uruguaia, né? O Isla vai ser convocado para a seleção chilena, minimamente, do Palmeiras, por exemplo, o Gustavo Gomes, é óbvio que vai ser convocado para a seleção paraguaia. O Vinha do Palmeiras, evidente que vai ser convocado para a seleção uruguaia. O Palmeiras não tem um lateral esquerdo à altura para substituí-lo, né? O Everton deve ser convocado para a seleção brasileira, Gabriel Menino, né? No Atlético Mineiro, Savarino para a Venezuela, o Alan Franco para o Equador. Nath Fernandes, eu acho que não vai ser convocado para a seleção da Argentina, não. Não que seja um grandíssimo jogador, mas o tempo dele já passou. Tá? E nunca foi um jogador muito utilizado na seleção argentina, independentemente do técnico, e foram vários técnicos nos últimos anos, né? O Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, né, que é paraguaio, é óbvio que vai ser convocado. E você tem outros jogadores aí no futebol brasileiro que serão convocados para suas respectivas seleções. Então esse calendário muda completamente a avaliação, inclusive, dos times do Campeonato Brasileiro. É muito prematuro fora que tem janela, né? Então é sempre, todas as avaliações em relação a prognósticos agora em março são irrelevantes, porque você tem janela e você tem essa particularidade da temporada, ou essas particularidades de várias rodadas de eliminatórias encavaladas e Copa América, né? Então isso representa o quê? Uma imprevisibilidade ainda maior em relação à temporada anterior, porque a pandemia continuou. E aí você tem esses 2 ingredientes para tornar tudo ainda mais imprevisível. Jogadores da Europa vão poder vir ao Brasil? Eu acredito que não. Jogadores, por exemplo, da Inglaterra, em quarentena, para ficar depois, para voltar a ficar em quarentena de 14 dias, eu acho que não. E aí, convoca quantos jogadores? O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, já disse que conta com bom senso, mas a CBF não é uma entidade em relação à qual a gente pode esperar bom senso o tempo todo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.